entoar mais um hino de número 17, pensando em Jesus. O nosso pensamento é Jesus Cristo. Verdade. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida, eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor, que doce ventura de aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz, do mal bramido da brisa o amor, abre o capítulo de doce amor, me fala os sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos, aos hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisas tão lindas, ó que luz sem véu, Jesus me revela, mistérios do céu. Aleluia. Nas nossas orações, nós temos que pedir ao Senhor que nos dá mistérios do céu para nós e seguir avante com o nosso Senhor Jesus. Prezados irmãos, nós vamos ler hoje, estudar a lição de número 6, que tem o tema Avivamento no ministério de Pedro. Quem não tem a sua revista, já vai procurando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 14 ao 24. Textual. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: varões judeus, todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto notórios e escutais as minhas palavras. Em Atos dos Apóstolos 12, 14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre os antes e os depois de um avivamento. Leitura bíblica em classe. Como eu já falei, ele tem a revista em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de verso 14 ao 24. Como de costume, eu leio um e a igreja leu o outro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai a minha palavra. Estes homens não estão enganados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi
dito pelos profetas Joel. Também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos, a minha e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol converterá, e as trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e agora do dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para os israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varões apovoados por Deus, antes vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, com vós mesmo bem sabeis. Qual Deus ressuscitou só das ânsias da morte, pois não lhe era possível que fosse retirado por ela. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez nós estamos gratos a Ti, Senhor, por este momento de estar aqui, Senhor, na Tua presença. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por ter, Senhor, nos levantado por esta manhã, Senhor, para vir aprender de Ti, meu Deus. Nós somos gratos, Senhor, por estar aqui, Senhor, na Tua casa. Ó, Senhor, nós somos gratos pela nossa família, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor, estar aqui ouvindo a Tua palavra, meu Deus. Ó, Senhor, que Tu venha, Senhor, abençoar, Senhor, cada criança, que Tu venha abençoar cada jovem, cada adolescente, cada irmão, cada irmã, Senhor, que Tu venha abençoar, Senhor, cada professor, Senhor, que vai ministrar, Senhor, a Tua palavra, cada ouvinte, Senhor, que estão aqui ouvindo a Tua palavra, meu Deus. Ó, Senhor, neste momento nós te pedimos a Tua misericórdia, meu Deus, para que nós venhamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti, Senhor, que Tu venhas, Senhor, abrir nossos corações, abrir a nossa mente, Senhor, para que essa palavra, Senhor, permaneça, Senhor, firme, Senhor, nos nossos corações, Senhor, para que nós não pecamos contra Ti, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E neste momento já passemos o microfone para o nosso pastor e professor, que vai dar lições aos nossos corações. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nesta manhã, sou grato a Deus pela vida dos irmãos que estão nesta escola abençoada. Hoje, faltou alguns irmãos e por isso os adolescentes hoje vai ficar aqui na igreja, na sala aqui dos irmãos. Mas não vão perder nada, porque a palavra está abençoada. A lição que nós estamos estudando é a lição número 6. Abre sua revista para você poder acompanhar a glória de Deus. Enquanto as crianças saem, abram suas revistas. Avivamento no Ministério de Pedro. Conforme a gente vai ministrando a aula, os irmãos podem responder os questionários da lição. É uma lição muito boa,
não vai dar para falar tudo sobre o que tem aqui, porque o conteúdo é grande e o nosso tempo é curto. Seria mais ou menos umas 3, 4 horas para a gente poder dar tudo isso que tem aqui nesta lição. Por isso que a gente pede para que vocês estudem em casa, leiam em casa, porque tem bastante coisa boa, né? Meus irmãos, o avivamento do ministério de Pedro. Quem foi Pedro? A história desse apóstolo é um referencial para todos nós. Estamos há anos caminhando a passos largos no meio do Evangelho e lidando a todo instante com pessoas diferentes. E percebemos que cada um tem o seu jeito de ser. Uns mais calmos, outros mais nervosos, outros mais agitados. Uns quase nem falam, já outros falam mais. E diante disso, irmãos, a gente tem que saber lidar com pessoas. Hoje tudo que nós vamos fazer, nós temos que aprender a lidar com pessoas, porque cada pessoa tem um jeito. Jesus, em seu ministério, também teve que lidar com pessoas. Mas, graças a Deus, que Jesus era um homem sábio, inteligente. Sabemos, irmãos, também que é difícil hoje a gente poder conviver em comunhão. Eu tenho pregado sobre comunhão, mas eu sei como é difícil vivermos assim. Mas nós precisamos, nesses últimos dias, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Hoje tem vários livros, hoje tem diversos cursos para você se relacionar com os outros. Mas na época de Jesus não tinha isso. Hoje tem curso de liderança. Você pode entrar na internet hoje e falar assim, como lidar, como liderar. Então, hoje, irmãos, não tem como você não aprender algo para o seu crescimento. Pesquise na internet, você que tem cargo na igreja, você que desenvolve algum ministério, procura na internet ajuda, como liderar, como aprender a se capacitar, porque cada dia que passa, irmãos, esses adolescentes, essas crianças vão se desenvolvendo e a gente vai ficando para trás. Então a gente tem que ter um meio de acompanhar essas crianças, esses adolescentes, não eles vão chegar aqui e vão dominar. Como a gente faz isso? Estudando. Tem coisa melhor do que estudar. Mas na época de Jesus, irmão, não tinha nada disso. Jesus precisava ter o discernimento do Espírito Santo para poder identificar o caráter de cada um. E isso o Senhor Jesus nos mostrou com muita eficiência e sabedoria, mostrando isso no momento da escolha dos 12 apóstolos. Jesus não conseguiria fazer só, ele precisava de companheiros, de ajuda. Então Jesus vai pedir a ajuda do Espírito Santo para escolher os 12 apóstolos. Cada um chamado para seguir, cada um com o seu jeito, com suas manias. Para andar com Jesus não deveria ser fácil, pois andar com o Filho de Deus, a própria sabedoria interna encarnada, um homem cheio do Espírito Santo. No círculo dos 12, vai se destacar, chamado Pedro, tido como o primeiro pregador pentecostal, devido ao seu comportamento decidido e definido à luz da psicologia como um homem sanguíneo. O que é um homem sanguíneo? Um homem nervoso. Então você vai ver que no meio dos 12 havia um que era calmo, amoroso, que reclinava a cabeça no peito de Jesus e ali ficava mostrando o seu amor para com Jesus. Tinha um que falava mais, tinha um que duvidava e tinha um nervoso. E Pedro era o sanguíneo. E diante disso, irmãos, a gente no dia de hoje não temos que lidar com pessoas nervosas,
para isso, irmãos, para lidar com pessoas assim, a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus você não consegue, às vezes, acalmar, ou às vezes ensinar esta pessoa que tem um gênero difícil, né? Então, assim como todos os tipos de temperamentos, aspectos, Pedro tinha o lado positivo, o lado negativo. Na verdade, todos temos um pouco de Pedro. Todos nós que estamos aqui temos um pouquinho de Pedro. Às vezes nós controlamos o nosso temperamento, mas tem momentos que nós não conseguimos segurar. Tem hora que nós respondemos à altura, tem hora que às vezes nós não deixamos nem a pessoa falar, nós já estamos respondendo em cima. Pedro era assim. Jesus às vezes estava no meio de uma pergunta, ele vinha com isso, com a sabedoria de Deus. Jesus soube lidar com Pedro. E através disso nós vamos aprender em cima do ministério de Pedro. Nesta lição, veremos o protagonista do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impossível, voluntarioso, espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestimento do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. A palavra de Deus nos traz o alento, ensina-nos a ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, submetendo-nos ao inteiro controle do Espírito Santo. Somente o Paracleto pode mudar o nosso interior, mudar o nosso caráter, potencializar as nossas virtudes, temperamentos, minimizando ou tornando dormentes os nossos defeitos. E tudo isso nos faz lembrar da palavra do Senhor. Ou seja, quando Deus te chamou, Ele sabia que você tinha defeitos, que você tem defeitos, que você tem os seus problemas. Por isso que lá em Mateus, capítulo 16, verso 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus vai pedir para que os discípulos renunciem a sua vida. O que é renunciar? É dar um reset. Quando você quer reiniciar o seu celular, ele começa a travar, você vai lá e reinicia. Quando ele volta melhor, sem destravar. Quando você vem para Cristo, quando você sai do mundo e vem para Cristo, você dá um reset em você. Você renuncia o seu velho eu, a sua velha natureza. Então, quando Jesus olhou para os discípulos, cada um com os seus defeitos, cada um com os seus problemas, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Pedro, Tiago, João, Mateus, todos estavam ali e ouviram aquilo. E para os dias de hoje, irmãos, aplicando agora para nós, o que mais nós precisamos nesse momento é de renunciar às velhas práticas, às velhas manias, porque somos nova criatura. Temos grande dificuldade em nos negarmos a nós mesmos, isto é, destruir
tipo de comportamento negativo. No entanto, o mesmo Senhor que nos convida a essa autonegação conhece a nossa estrutura. Olha como Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele sabe quem você é, Ele sabe até onde você aguenta, até onde você suporta. Salmo 113, verso 14 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103, verso 14. E é certo, de nossas dificuldades, não nos deixou órfãos, Ele enviou-nos o Consolador, o Ajudador, a quem controla o nosso temperamento. Para você ver como é a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, que Ele controla, Ele tem um autocontrole das nossas vidas. Se estamos nervosos, mas estamos com o Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é o Ajudador, Ele te acalma. Mas espera aí, pastor, e quem não tem o Espírito Santo? Aí sofre, como aconteceu com Pedro. Como vamos aprender esta lição? Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, antes dele ser cheio, Pedro era uma pessoa. Mas quando ele foi revestido de poder, cheio do Espírito Santo, a história mudou. Por isso que a palavra-chave desta lição, você vai ler aí, é ministério. Pedro, antes do Pentecostes, lembra que eu ensinei aqui sobre o dia do Pentecostes? Foi um dia maravilhoso. O que é Pentecoste? Pentecoste é a festa da colheita, ou seja, as primícias. Quando eles colhiam os grãos em Israel, havia uma festa. E os donos das fazendas, os donos dos grãos, agradeciam a Deus fazendo uma festa e dando os dízimos das primícias. E ali havia uma grande festa para Deus. E nesse dia havia 120 homens dentro de uma casa orando, esperando a promessa de Deus, que viria o Espírito Santo em forma de fogo, em línguas repartidas. Mas antes disso acontecer, Pedro era um homem, Pedro antes do Pentecostes. As duas atitudes de Pedro. Certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificaram. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros entendiam que ele era Elias, alguns disseram que era Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-me a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente. Ou seja, Jesus não tinha perguntado quem eu era, quem eu sou, o que vocês acham que eu sou. Pedro automaticamente já respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem o revelou, mas o Pai que estás no céu. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus ao seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém, padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou. Olha como ele é, irmãos. O que é retrucar? Ele vai dar uma resposta branda para Jesus. Ele não vai esperar nem Jesus terminar de falar, ele já vai responder: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. De pronto, Jesus o repreendeu e disse: para lá, para trás, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada repreenda vindo da parte de Jesus após uma palavra de aprovação.
Pedro tinha atitude. Me chama a atenção que, mesmo diante de Jesus, nosso Senhor, Pedro não conseguia controlar as suas emoções, os seus impulsos. Mesmo ele andando com o mestre dos mestres, além de não ser tão ignorante, além de ser não inteligente, Pedro não era um homem letrado. Pedro não tinha estudo. Pedro, provavelmente, com 12 anos, foi reprovado no colégio dos sacerdotes. Porque todas as crianças, quando iam para a escola, já iam aprender um ofício, já iam aprender a palavra de Deus. E as crianças que não tinham a desenvoltura para viver, aprender a palavra, saíam, ia ter uma vida normal, secular. E Pedro foi um desses, ele não tinha desenvoltura para aprender a palavra. Então Pedro é tido como um idolo, um homem de pouca inteligência. Mas, uma vez que passaram por um treinamento especial ao lado do maior professor de todos os tempos, Pedro conseguiu desenvolver o seu ministério. Pedro, irmãos, era um pescador frustrado. Lucas registra que depois de sua expulsão, provavelmente em outra sinagoga, ainda sem ter escolhido os seus discípulos, Jesus curou um endemoniado, causando grande admiração entre os que viram esse milagre. Lucas 4,36 diz assim: e veio o espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem. Então Jesus começou a fazer o seu ministério expulsando demônios, curando os enfermos, e no meio desse envolvo de Jesus vai na casa de Simão Pedro. O verso 38 de Lucas 4,38 diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, que é Pedro, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e a esta deixou, e ela levantou-se logo e serviu-os. Então Jesus, antes mesmo de chamar Pedro para o ministério, já foi na casa dele. Ou seja, isso me dá a entender que antes mesmo de você ter chegado aqui, Jesus já passou na sua casa. Antes de você entrar nessa sala de aula, nessa igreja, Jesus já visitou você. Antes de você aceitar Jesus, Jesus já tinha te visto. Jesus já tinha ido lá na sua casa. Agora, ouvindo a ordem de Jesus, quando Pedro foi chamado, mostrou a sua grande frustração. Pedro é um homem frustrado, irmãos. Por isso que a maioria do homem que não tem Deus, que não conhece a Jesus, se frustra com a vida, com as perdas, com as duras lutas. Em Lucas 5,5 diz: e respondendo Pedro, Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Jesus precisava de um barco para pregar. Tinha dois, tinha o de Pedro e tinha o outro barco. Jesus não conhecia, porém, a necessidade do evangelho, da pregação. Jesus escolhe um, e o felicitado foi o barco de Pedro. Foi tão grande o milagre, que após Jesus ter pregado o seu sermão, Jesus convida Pedro e os seus amigos para entrarem ao mar ardente. E ali foi tão grande a pescaria que Pedro e seus amigos, Tiago e João, filho de Zebedeu, tiveram que chamar outros pescadores para ajudá-los, pois o barco ficou carregado de peixes. Lembrando, Pedro era frustrado, mas quando Jesus adentrou no seu barco, automaticamente Pedro começou a prosperar, crescer. Lucas no capítulo 5, verso 8, diz assim: e vendo isso, Simão Pedro, quando ele viu aquele milagre, ele se prostrou diante dos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador.
quisesse seguir Jesus. Ele viu que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele precisou ver o milagre acontecer primeiro por sua sogra. Tem gente que só acredita em Jesus quando Jesus faz o milagre. Enquanto Jesus não faz, ele foi um desses. Olha, se você quiser entrar no meu barco, amém. Ele obedeceu. Uma das coisas que Deus gosta é da nossa obediência. Se você obedecer a Deus, se você ser obediente às coisas de Deus. Mas hoje em dia nós estamos vivendo que ninguém mais quer obedecer ordens. Com isso pagamos um duro preço, porque a desobediência gera pecado. E o pecado da desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Cuidado, irmãos. Quando você tiver alguma coisa, alguma ordem vinda do seu superior, obedeça. É melhor obedecer, como diz Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, quando tiver algum trabalho na igreja, de oração, alguma coisa assim, venha, obedeça a voz de Deus. Porque tudo que nós faz aqui é dirigido pelo Espírito Santo. Então Pedro se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, irmãos. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que ali estavam, por causa da pesca que havia feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Inicia-se o ministério de Pedro, de João e de Tiago. Você vai ver que Deus deu uma atacada que pegou 3. Diante disso, irmãos, Jesus nos escolheu para estarmos aqui. A atacada de Jesus foi tão grande para com a família do Edson, por exemplo, que ele trouxe a casa dele inteira. Foi uma atacada que Jesus deu. Jesus deu uma atacada lá em casa que pegou eu, pegou minha esposa, pegou todo mundo e trouxe. Neste dia, Jesus pegou os 3 para serem os seus discípulos. Pedro teve uma atitude de elogiar Jesus. Como nós, a gente gostamos de elogiar os nossos superiores. Ele vai dizer: mestre, o mestre deve ter esperado um pouco para ouvir a opinião dos discípulos. Mas Pedro, de temperamento sanguíneo, provavelmente respondeu de pronto, dizendo que ele percebera sobre Jesus. Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, disse-lhe: bem, por isso bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que revelou, mas o Pai que está no céu. Pedro certamente se sentiu muito gratificado, lisonjeado com a resposta de Jesus ao seu respeito. Mas logo depois, essa atitude boa, ele vai ter uma outra atitude que vai ser reprovada. Jesus nos reprova, irmãos. Dependendo da atitude que você faz com Jesus, Jesus te reprova. Viu, adolescentes? Quando você faz algo para Deus, de bom agrado, Deus se agrada. Mas quando você desagrada a Deus, Deus nos reprova. Tempos depois, Jesus reuniu os 12, cientificou-lhe que era necessário ir para Jerusalém, padecer nas mãos dos líderes religiosos. Ou seja, Jesus precisava ser morto por eles, mas havia de ressuscitar ao 3º dia. Ao ouvir essas informações tão constrangedoras, Pedro não se conteve e declarou o contrário às tais coisas, imaginando que estaria agradando a Deus ou a Jesus. Ele achou que estaria: não, você não pode fazer isso, você não pode morrer por nós. Aí automaticamente Jesus vira para ele e o repreende. Mateus 16, verso 21, a partir do verso 21 diz assim: desde então começou Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e um dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse
coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, a gente tem um lado carnal muito grande. Tem hora que a gente diaboliza tudo. Quebra o pneu, estoura o pneu, foi o diabo. Quebra o vidro, é o diabo. Mas nem tudo, irmãos, é maléfico, é do inimigo, é o nosso adversário. Pedro, ao tentar convencer Jesus que não era necessário fazer aquilo, foi um ato diabólico, porque Jesus tinha um propósito de morrer na cruz do Calvário para salvar eu e você. Se isso não ocorresse, nós não estaríamos aqui. Então o diabo sabia do propósito de Deus e usou Pedro para responder a Jesus. E Jesus o repreende: para trás de mim. Não que Satanás estava com Pedro, mas estava atrás de Pedro, induzindo a pecar. Fala. Às vezes o diabo não entra em você, mas ele fica por trás, te usando. É por isso, irmãos, que Jesus estava pronto para o seu ministério. Jesus só assume o seu ministério com 30 anos. E os demais anos não são contados, pois Jesus estava aprendendo a se livrar dessas armadilhas. O diabo governa e é sujo. É claro que ele não vai se manifestar para você. É claro que ele não vai se revelar a você, mas ele vai usar alguém por detrás para te ofender, para te atacar. Deve ter sido um choque emocional para Pedro depois de ter a revelação direta da parte de Deus acerca da sua identidade espiritual. Jesus sentiu-se bastante desconfortável, sem dúvida, ou ao ouvir a revelação de Cristo, considerando usado por Satanás. Pedro quis agradar a Jesus como homem, sendo portador de argumentos que tinha, mas não tinha sentido e nem oportunidade diante de Jesus. Jesus já havia falado sobre a sua missão, que só seria consumada após a sua morte na cruz, mas que ele sairia vencedor. O diabo tentou revogar isso, usando Pedro. Ele nos faz entender que o diabo, ele vai usar pessoas para nos tentar tirar do nosso foco. Vou repetir. O diabo vai usar pessoas, e não é pessoas de longe não, mas é pessoas do nosso convívio. Pedro convivia com Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, orava com Jesus. Não era estranho, mas o diabo usou Pedro. Mas por que usou Pedro? Porque Pedro não tinha o Espírito Santo. Pedro não era cheio do Espírito Santo. Pedro era um novo convertido. A história vai se contar depois que Pedro é cheio. Mas quando Pedro é novo, ainda está andando, começando os seus passos na fé, o diabo usa ele. Ao ponto de Pedro negar Jesus 3 vezes. Tópico 2: Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou e depois afirmou que jamais negaria ao Senhor. E Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes. Mateus 26:31. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isso aqui é uma palavra de Zacarias, capítulo 12, versículo 13. Você vai observar que Jesus, tudo que ele vai dizer é a palavra de Deus. Mateus 26, verso 31. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, olha dizer a palavra: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe ainda: que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha
O eu, irmãos. O eu faço, o eu posso, o eu sou. Uma hora o eu acaba caindo. Disse Pedro ainda: Jesus, me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus disse: em verdade eu vos digo, que nesta mesma noite, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus falou. Provavelmente, irmãos, Pedro, é claro, tentou se argumentar e disse ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Eu imagino a cena, Jesus olhando para ele, apenas você vai me negar. E aquele Pedro que se precipitou e disse que jamais Jesus havia de morrer, que foi repreendido por ele de forma tão contundente, com seu temperamento impossível, fez outra vez uma declaração não aprovada. Vamos, o homem que está de pé, por isso para que não caia. Nunca diga: eu nunca vou cair, eu nunca vou errar, eu nunca vou pecar. Nunca fale isso, porque o homem está sujeito a cair. O homem, a tendência do homem é cair. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Pedro falou porque não tinha o Espírito Santo. Porque se ele tivesse o Espírito Santo repreenderia. A necessidade do Espírito Santo para estes dias é muito grande, para que nós não tropeçamos nas nossas palavras, não façamos como Pedro fez. Agora, aquele Pedro que se precipitou, dizendo que Jesus haveria de morrer, e que foi repreendido por ele de forma tão contundente: para trás de mim, Satanás, com seu temperamento impossível, fez outra vez uma declaração não aprovada por Jesus. Depois da última Páscoa, Jesus plantou um hino e foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras, que estava a caminho do horto, e Pedro promete jamais negar a Jesus. Diante dessa palavra de Jesus, Pedro desprezou a palavra de Deus, que está lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 13, aonde diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Pedro foi contra a palavra de Deus. Quando nós se volta contra a palavra de Deus, a gente sofre uma dura pancada espiritual. Às vezes nós estamos ensinando na palavra, e aquela pessoa não aceita a palavra. Não, eu não aceito essa palavra não é para mim, e você está indo contra. Pedro não estava contra Jesus, mas estava contra a palavra de Deus. Jesus estava pregando. Ele desprezou, irmãos, a oração. Em Mateus 26:40, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? 3 falhas de Pedro. Desprezou a palavra de Deus, não foi vigilante e não orou. Fracassou o apóstolo. Você só vai fracassar o seu ministério, viu? Cantor, cantora, pregador, obreiro, se você desprezar a palavra de Deus, se você não for vigilante, não orar, a sua tendência é cair. Mateus 26, verso 69 diz: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Não tinha como Pedro se esconder. Pedro falava com Jesus, Pedro andava com Jesus, vestia a roupa sacerdotal que Jesus usava. Pedro era discípulo de Jesus. Por mais que você seja um homem que não ora, uma mulher que não ora, uma mulher que não tem uma vida de vigilância, que não tem uma vida diante da palavra de Deus, mas você já tem os trejeitos de quem é. Ontem eu conversando com o Humberto, uma vez dentro, é para sempre. Vamos olhar para você lá fora, foi igual a história do pastor que eu contei. O pastor um dia se revoltou e falou: eu vou desviar da igreja.
porque Deus tem o melhor para nós. Come no bom, come no melhor, e daqui a pouco sai falando, maravilha, eu passei naquela igreja, nem sei quem é. Comeu, e depois cuspiu na vida. Saindo para o vestíbulo, que ela viu e disse aos que ali estavam, isso também estava com Jesus de Nazaré. Ele pegou outra vez, como juramento, não conheço tal homem. Imagina a percepção, irmãos, de Deus olhando lá do céu. Quando, rapaz, eu te peguei, você estava frustrado. Eu te peguei, você não estava conseguindo pescar nem peixe, você estava falido, mano. Te chamei para o ministério, te trouxe comigo, tu andou comigo, tu falou comigo, tu melhorou comigo e agora tu faz comigo por mim. Sem gratidão, irmãos. Não seja ingrato com Deus. Negou tudo. E logo depois aproximamos-se dele, Mateus 26, 73. Os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Ele falava igual Jesus, irmãos. Do jeito de Jesus. Ele falava com Jesus. Olhava para ele e falava: você é um deles, porque você fala igual eles. Você se veste igual eles. Pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem. E imediatamente o diabo cantou. E ele lembrou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Capítulo 26, verso 75. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disseram: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O que Deus fala para nós, se é a palavra e profecia, vai acontecer. Esse galo canta, a gente ouve falar: o galo cantou. Não foi o galo, a galinha que cantou. Era a expressão que na terceira vigília da noite eles tocavam o seu chofar para avisar o horário que era em Israel. Então chamava aquilo de galo. Então o galo cantou, tocou o chofar e Pedro sentiu. Quando tocou, ele lembrou. Jesus falou e aconteceu. Neguei 3 vezes. Esse foi o fracasso de Pedro, irmãos. Por quê? Desprezou a palavra. Não foi vigilante e não orou. Qual foi? A primeira, ele desprezou a palavra. Segundo, não vigilou. Terceiro, não orou. Quando Jesus achou que ele estava orando, ele estava dormindo. Então, nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Estava dormindo. Mas agora, irmãos, Deus vai restaurar o ministério de Pedro. Diante do seu fracasso, perante as pessoas ímpias, tendo negado Jesus 3 vezes, Pedro tomou o caminho da restauração. Mateus 26, 75, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, ele chorou amargamente. Esse choro amargo é um choro de arrependimento. Ele se arrependeu, ele falou: meu Deus. A frase fé sem oração e a vigilância é um fracasso anunciado. Foi alcançado pelo ministério, pela misericórdia de Jesus. Se Jesus não tivesse estendido sobre Pedro o seu perdão, que é a expressão do seu amor e da sua misericórdia, a história de Pedro teria terminado como ele chorou amargamente. Jesus, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, as mulheres foram ao túmulo de Jesus e o anjo que estava lá disse-lhe que fosse dar as boas novas aos seus discípulos.
e em especial a Pedro. Pedro havia negado Jesus, pecou. Mas quando Jesus morre e ressuscita, as mulheres vão até o túmulo de Jesus para ver como estava. Ao chegar lá, havia um anjo sentado já esperando as casas de mulheres. E aquele anjo fala assim: que buscais aqui? Pois ele já não está mais aqui, pois o mesmo ressuscitou. Vai e diz aos discípulos: conte para Pedro que ele vai me encontrar em Jerusalém. Ele lembrou de Pedro, irmãos. O Deus que você serve é misericordioso. Você pode errar hoje, você pode falhar hoje, mas Jesus, Ele perdoa você. Isso, irmãos, o nome que me pegou a eficácia de Jesus 3 vezes, irmãos. Foi só uma não, fosse uma lá dele. 3 vezes depois de Jesus. É quando Jesus morre, ressuscita, fala: manda chamar ele aqui que eu quero falar com ele. Essa visão, né, irmãos? A grandeza de Deus que nós servimos, irmão. Mas eu minto, pastor, eu falo mal, eu sou assim, eu sou assado. Mas Jesus manda sempre me chamar. Chama da Paula lá, manda ela vir aqui. Chama o João, filho, manda ele vir aqui que eu quero falar com ele. Jesus. Não tem como chorar. A história é lembrando que Pedro não tinha o Espírito Santo. Segundo o tópico da sua lição aí, Pedro após o Pentecoste. Aí Jesus volta, ressuscita e fica 40 dias com eles, instruindo, ensinando. Pedro, vem cá. Lá acabou, porque Pedro frustrou. Pedro, depois que aconteceu isso, sabe o que ele falou? Vou pegar minha rede, vou pegar meu anzol, vou pegar meu barco e vou voltar com a pesca. Ou seja, Jesus morreu, eles achavam assim que Jesus ia morrer e ia acabar. Acabou a religião, acabou tudo. Aí lá em João, no capítulo número 22, conta a história que ele volta ao seu ofício de pescador. Está lá Pedro pescando. Ele, Tiago e João, seus sócios. Está lá o empresário, largou o discipulado, largou de ser discípulo e virou empresário de novo. Está lá. Frustrado, irmão, porque não tinha pescado nada. Se Deus tem uma obra na sua vida, se você continuar relutando contra essa obra, Deus fecha essa obra. Me lembro antes de eu sair de Cuiabá, Deus usou um varão, estava trabalhando, Deus falou assim: olha, o seu tempo aqui acabou. Se você continuar, eu vou fechar essa porta. Deus falou comigo. Pedro voltou a pescar, mas não conseguia pescar nada. Jogar rede do lado, rede do outro, e nada. E está lá eles lá, tentando lançar rede do outro, lança rede do outro. E de longe, alguém vê uma fogueirinha e alguém sentado lá. João olhou e falou: olha, Pedro, vem cá. Lá no alto mar tem um outro sentado. Tem uma fogueira, vamos se aproximar mais um pouco para nós ver quem é. E a Bíblia diz que ele se aproxima quando ele chega perto. Pedro viu e fala: é o mestre, é Jesus. E a Bíblia diz que ele fica, tira a roupa, assim, tira a roupa e pula na água e vai com Jesus. Ele fica nu. Ele ficou tão empolgado de ver Jesus sentado que ele tirou a roupa e foi a nada. Quando ele chega lá, Jesus estava assim com peixe. Pedro, senta aqui. Foi um dos maiores sermões da história. Senta aqui, Pedro. Eu imagino a cara de Pedro, depois de ter negado Jesus, depois de não ter cumprido o que Jesus o ordenara. Porque Jesus falou: ide pregar o evangelho para toda a criatura. Quem crê será salvo. Isso é mandamento, isso é obrigação minha, tua, era obrigação de Pedro. Mas Pedro resolveu trabalhar para ele. Senta aqui, Pedro. Jesus vira para ele, Pedro pelado, irmãos. A Bíblia diz que ele ficou nu. Olha para Pedro, vem cá. Olha para
Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Acredito eu que o semblante dele caiu. Por quê? Porque Jesus me indagou a segunda vez. Provavelmente Deus não acreditou na primeira resposta, mas indagou ele de novo: eu amo o Senhor. Aí Jesus vai para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? A terceira vez. A primeira vez que Pedro entristeceu com isso. Ele abaixa o meu semblante e fala assim: tu sabes que eu te amo, Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, para de trabalhar, Pedro, para de trabalhar para você, de querer ser rico e vem fazer a obra de Deus. Porque só faz a obra de Deus quem ama Jesus, irmão. Quem não ama Jesus não tem como. Não tem como você acordar no domingo como esse cedo e ir para a escola dominical. Você faz isso na vontade de Deus, você faz isso por amor a Ele. Eu não sei se mas o nome eu quero assim mesmo. Ignorante, nervoso, bravo, agora é expulsado ali, sentado, nu, na frente de Jesus. Eu preciso de você, Pedro. Eu preciso que você pastoreie a igreja. Eu preciso que você cuide do meu rebanho, porque o meu tempo aqui vai terminar e eu vou ter que subir para o céu para preparar o lugar onde vocês virão. E por isso eu dependo de você. Eu preciso de você, Pedro. O mais fraco que nós sejamos, o mais errado que nós sejamos, o mais pecador que nós sejamos, Deus precisa de nós. Deus conta com nós. Deus conta com nós. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos em um aposento para orar, aguardando a promessa do dom do Espírito Santo. Pedro sugeriu que um deles fosse escolhido para o lugar de Judas, para que o apostolado fosse completo. No dia de Pentecostes, ele pregou a mensagem inicial e a multidão se reuniu e declarou que eles deveriam arrepender-se e ser batizados em nome do Senhor Jesus. Cerca de 3.000 pessoas se converteram. Pedro é batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que como um vento veemente e impetuoso tomou conta daquele lugar. E Pedro e os 119 que estavam em casa se encheram de Deus, se encheram com o Espírito Santo e saíram nas ruas. Agora o ignorante, que havia negado Jesus, está cheio do Espírito Santo. E agora ele vai se deparar com a sociedade. Havia uma festa em Jerusalém, era o dia de Pentecostes. Então nesse dia tinha muitos que ali estavam, não era israelita, era povo que vinha para a festa, pessoas de outras cidades, de outras línguas, de outros países, iam para lá para curtir a festa. E deparam-se com 120 cheio de Deus, falando em línguas estranhas. E os ímpios que estavam ali falaram assim: olha, virou para Pedro e falou: não estão ainda nem 9 horas da manhã. Esses homens já estão embriagados. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Se fosse numa outra hora, o carnudo Pedro ia responder essa altura, ia ser ignorante com eles. Capítulo 2, verso de número 14. Vamos ver Pedro agora cheio do Espírito Santo. Por isso a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, para termos autoridade, para rebater os ímpios, para combater o pecado. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os ombros, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam vós isto notório, e escutai as
toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naquele dia profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima dos céus e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Agora o homem que era indômito fala diante daquele povo com sabedoria da palavra. Pedro não falou dele, Pedro falou da palavra. Ele lembrou de Joel no capítulo 2. O homem cheio do Espírito Santo não pode falar dele mesmo, mas ele fala da Bíblia. Ele fala que está escrito na palavra. E ali, após o sermão de Pedro, ele ganha 3.000 almas. Sabe o que é 3.000 almas? Uma tacada só, irmã Natal. Ele pega 3.000 almas. E a igreja primitiva começa a ser expandida e crescer. Agora o homem, cheio do Espírito Santo, as coisas do mundo. Pedro cura o coxo. O avivamento da Porta Formosa. O avivamento do Espírito na vida de Pedro foi notório. Em outras ocasiões, quase 5.000. Ele ganhou 3. Depois ele vai de novo e ganha mais 5.000. Pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, ao tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram justamente. Pedro, cheio do Espírito Santo, junto com o seu companheiro João, está indo para a oração, a hora da nona, 3 horas da tarde. Quem vai para a igreja 3 horas da tarde para orar? Tem que ter o Espírito Santo na vida, porque 3 horas da tarde é uma oração forte, está quente. E os dois estavam subindo, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, lá vem. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e eles traziam um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediram-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Autoridade. Não, se você se deparar agora com um demônio, para que você está apto para expulsar esse demônio, ou você vai morrer do demônio. Se vir alguém enfermo e falar: olha por mim, você vai orar pelo enfermo, crendo que Deus pode fazer um milagre. Se nós não temos a convicção do Espírito Santo em nossas vidas, a primeira coisa que nós fazemos é correr de demônios. Eu já vi. Esse dia atrás, foi um demônio com um homem ali na rua, ali da irmã Roseli. Eu pedi ajuda para os irmãos da nossa congregação, o povo correu, irmãos. Ficou eu e o Maria lá, com o demônio lá expulsando no meio da rua. E eu chamava o povo: não, não mexia com isso aí não. Porque o crente tem que ter, irmãos, a presença do Espírito Santo. Pedro e João virou para aquele homem lá na porta do templo e falou: olha, eu não tenho dinheiro. A gente não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, mas o que a gente tem, a gente vai te dar. Levanta daí, em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. E a autoridade do Espírito Santo, nesta manhã, receba na sua vida a autoridade do Espírito Santo. Depois disso, eles foram presos.
Pedro vai se levantar diante daquelas autoridades. Escuta só. Vai chegar um momento em que a igreja passará por perseguição, como já estamos sendo perseguidos. Vai começar os crentes a ser presos. E vai ser neste momento que nós não vamos falar, porque quem vai falar com nós é o Espírito Santo. E quem fala com Pedro não é ele, é o Espírito Santo pela boca dele. Pedro era todo, era analfabeto. Os homens olham para Pedro e falam assim: olha, você não é inteligente o suficiente para curar aquele homem. Que autoridade que você tem de curar aquele homem? Quem são vocês? Aí Pedro se levanta. Estando eles falando, o povo sobrevieram, os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinam o povo, anunciando-se em que Jesus era ressurreto. Lançaram mão deles e os cerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5 mil. Eles acharam que Pedro e João iam parar, pelo contrário, mas 5 mil aceitaram Jesus. Para finalizar, irmãos, como eu falei, seria horas e horas aqui ensinando vocês. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste, a igreja atual. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta teria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. No tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Eles oraram. Só vai acontecer o avivamento para a sua vida e para a minha vida e para a vida da igreja se nós orarmos. Porque se nós não orarmos, não tem como ter uma vida de avivamento. Tempos de multiplicação de iniquidade, Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade, é que nós estamos vendo. O esfriamento do amor, que a gente tem pregado aqui. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desenvolveu o seu ministério. Se a igreja não estiver avivada, não vai acontecer o derramamento do Espírito Santo nesses dias. E a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo, e uma virgem preparada para o noivo. A igreja que subirá na ocasião do arrebatamento como o apóstolo de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Por que, pastor, a necessidade de nós recebermos o avivamento do Espírito Santo? Para você subir com a igreja no arrebatamento. Você está pronto para o arrebatamento? Olhe para você. Faça uma autoanálise, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Você está pronto para o arrebatamento? Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Saia convicto disso aqui. Prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Viu, crianças? Olha aqui. Prepare-se para encontrar com o Senhor Deus. Orando, se consagrando. Adolescentes, olha aqui para mim. João, Amanda, Davi, se prepare para encontrar com o Senhor Deus. Edson, se prepare para encontrar com o Senhor Deus. Cristina, se prepare. Paula, Sara, se prepare.
intuito dessa aula, dessa lição, é para que nós nos preparamos. E o povo não está entendendo. Mas nesta manhã, irmãos, como Pedro foi cheio, aprendeu, sofrendo, Pedro sofreu, irmãos, até entender o que Deus queria entender. Assim somos nós. Por isso que eu falo, cada um de nós tem um pouco de Pedro. Às vezes nós não queremos ouvir, às vezes nós não queremos saber, às vezes nós queremos arrancar tudo. Às vezes nós negamos Jesus, porque negamos Jesus. Você acha que não, mas a gente negamos Jesus. A partir do momento que você não vem para uma convocação de oração, você está negando Jesus. Como pode, Pedro, tu não vigiar, não orar um instante comigo? Quando Jesus olhou para Pedro, achou que ele estava dormindo. Prepare-se, ore mais, não saia mais, vigie mais, para poder subir esse arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Jesus, 10 horas. Faça uma oportunidade para se preparar na sala, estará trazendo para nós o relatório desta manhã. Amém? Deus abençoe. Quem entendeu aí? Alguma dúvida? Aleluia. Bom, aprendeu aí, Beto? Amém. Então, qualquer coisa vai ficar de novo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Domingo 5 de fevereiro de 2023. Pequeninos de Jesus, matriculados 13, ausência 4, presença 8. Visitantes não houve, total 8. Bíblias boas, revista 7, oferta 50 centavos. Adoradores do Rei, matriculado 7, ausência 2, presença 5, visitantes não houve, total 5, Bíblias 4, revista 3, oferta R$2. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com rocha verdadeira, em oração de amor. Eu dou a Deus consagro, em Cristo viva o dar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Esther, matriculado 7, ausência 3, presença 4, visitantes não houve, total 4, Bíblias 4, revista 3, oferta R$9. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões de Deus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, que escutai as minhas palavras. Atos 2:14.
37. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, como o calor, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirás, pela senda leve tu caminharás, e tu em contato com teu Salvador. Total geral. Matriculados 31, ausência 8, presença 20. Visitantes não houve, total 20. Bíblias 13, revistas 16, oferta R$ 18,50. Os irmãos responderam na lição? Vamos lá. Primeira questão vai para as irmãs. Diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Diante dos criados, e levou Cristo diante do fariseus. Certa resposta. Para os irmãos, qual foi o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Então, para as irmãs, Teve um grande impacto sobre os ouvintes, que muitos deles, longo pedidos no coração, indagavam-lhe a respeito dele. certa resposta. Para as irmãs novamente, qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Se o senhor souber, assim, de cabeça, qualquer coisinha que o senhor souber, se for mais ou menos, pode falar, tá? Que aí conta também como certo. Aproveitou a ocasião com os milagres para pregar a respeito da morte, da ressurreição de Cristo, enfatizando que o que fez receberam perfeita saúde no nome de Jesus. Certa resposta. Para os irmãos, como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Vamos responder ou vou passar? Passar? Para as irmãs, então, como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Se os crentes na Bíblia só falam a ver o tempo de avivamento, nos dias presentes, se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Jesus. Certa resposta. Para as irmãs novamente. 5. O que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes da sua
Certa resposta. Essa 5 é todo crente tinha que saber. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Não é isso? Vamos pôr de pé, agradecer a Deus por mais esse momento. O pastor está lembrando aqui, quem vai fazer o café no próximo domingo? Já de casa, quem sabe? Ana Paula. E como tem poucos números hoje, né, agora cedo, nós vamos deixar para pedir ajuda no café à noite, mas eu reforço o convite a todos que estão aqui para estar à noite no culto da família. E não falta, e vamos aprender mais e mais de Deus. Deus tem uma palavra para cada coração, para cada um de nós. Nós não podemos perder culto nenhum. Porque cada dia que nós perdemos um culto, nós perdemos algo de Deus, que Deus tem para falar para cada coração. Cada vez mais que nós aprendemos de Deus, está edificando a nossa fé mais em Cristo Jesus. Então, eu reforço o convite para todos que não falte à noite. E se você vê alguém também, convide alguém para vir para o culto, logo mais às 7 horas. Então, o que resta agora é nos agradecer ao nosso Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós estamos gratos a Ti, Senhor, por este momento de estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, aprendendo cada vez mais, Senhor, do que Tu tens, Senhor, para falar aos nossos corações, meu Deus. Ó Senhor, continua, Senhor, nos abençoando, continua nos dando graça, Senhor. Ó Senhor, estou maravilhado, Senhor, pelo meu Beto, irmã Ana Paula, Senhor, que pela primeira vez vieram aprender de Ti, Senhor, na escola dominical, Senhor. Ó Senhor, além de nós mesmos que nós convidamos, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, que coloca no coração deles para que continue, Senhor, a vida, Senhor, no Teu culto no domingo, Senhor, para aprender de Ti na escola dominical, Senhor. Ó Senhor, bota o desejo no coração de cada um, não só deles do Senhor, mas de cada um, Senhor, dos irmãos, Senhor, que possa vir para a Tua casa, aprender mais e mais de Ti, Senhor. Abençoa cada um que estão, devolve, Senhor, cada um para seus lados, Senhor, debaixo da Tua mão protetora, meu Deus. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Para Senhor, tuas mãos, com a graça do Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e toda a igreja diz amém. Cumprimente ao seu irmão, com a paz do Senhor. E após o café tem o ensaio dos jovens. Oh,